E aí, crianças? Bom dia, tudo bem? Tá acordando agora igual a tia Leida? Então vamos fazer aquele alongamento para despertar, porque hoje nós estamos começando a primeira aula da Revista Nova, primeiro trimestre de 2021, e essa é a primeira lição, então não tem como a gente ficar sonolento, né? Ficar aí dormindo, a gente tem que despertar, a gente tem que prestar atenção, porque começa tudo de novo. E eu quero te convidar nesse momento para fazer uma oração comigo. Vamos, fique em pé aí na sua casa, fecha os seus olhos, se desliga de tudo nesse momento. Se a televisão estiver ligada, a menos que você esteja assistindo a aula pela televisão, mas se estiver ligada com alguma outra programação, desliga a televisão, desliga o computador, desliga o som. Nesse momento, você tem que prestar atenção na aula. Deus quer falar com você, esse é um momento seu com Deus. Tá? Então vamos orar para a gente começar, porque a gente tem muita novidade por aqui. Hora da oração. Pai Celestial, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença e queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade de poder falar contigo. Obrigada, Senhor amado, por todos os livramentos, por ter nos guardado até aqui, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por essas aulas online que tem nos abençoado. E eu quero te pedir que o Senhor continue nos abençoando nesse novo trimestre, nessa nova revista, que o Senhor venha preparar o coração de cada criança, que o Senhor venha preparar também o meu coração para receber a Tua palavra e para transmitir a Sua palavra para cada criança. E que o Senhor prepare o coração delas também para receber essa mensagem. Fala conosco nessa manhã, tira do nosso meio tudo que não provém de Ti, ó Pai, e venha receber o nosso louvor, venha receber o nosso culto e venha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, como falei, Revista Nova, é o primeiro trimestre de 2021 e nessa revista nós vamos falar sobre servindo a Deus com alegria. E a primeira lição nós vamos falar sobre as pessoas que são felizes, né? Felizes são as pessoas que têm prazer na lei do Senhor, prazer na palavra de Deus. Essa é a primeira lição que nós vamos estudar, tá? Então, zera. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou a revista passada, a pontuação de vocês. Lembrando que vocês ganhavam 10 pontos de presença, 20 pontos da missão. E na aula passada, no sábado passado, né, retrasado, nós tivemos um cinema, lembra? E esse cinema a gente assistiu A Vida de Paulo, era uma missão secreta. Vocês ganharam, quem participou ganhou 50 pontos, como a gente falou aí no grupo do WhatsApp, né? Então vocês ganharam aí no total, quem participou do filme, quem fez a missão, quem assistiu a aula, ganhou aí 80 pontos num só domingo, olha! Quem estava lá embaixo pode ter virado aí esse jogo, né? Vamos ver como é que terminou, então, a revista anterior? Nós ficamos da seguinte forma. A Esther ficou em primeiro lugar com 450 pontos. Depois veio a Riandra com 400 pontos e a Esther e a Ruth com 390 pontos, como vocês podem ver aqui. Logo em seguida veio o Ismael ficou com 340 e veio também o Samuel com 300, a Clarinha com 280, o Pedro com 260 e também o Irlan. O Irlan, ele assistiu o cinema, participou do cinema, então ele ganhou 50 pontos e aí foi para 100 pontos. Assim terminou o trimestre, tá? Foi essa pontuação aqui. A gente não vai falar muito sobre a revista anterior não, né? Só quero dar um parabéns para vocês se dedicaram muito. Foi lindo ver o trabalho de vocês, lindo. Vocês faziam uma missão com todo carinho. Cada trabalho lindo que vocês fizeram, apresentaram na apresentação que a gente faz no final da aula no Zoom. Foi maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai apresentar, né, a lição dessa aula. E hoje começa tudo do zero, né? Hoje você que está assistindo aí a primeira aula, você já está ganhando o ponto da presença. Se você fez a missão que a gente passou lá no grupo, você vai ganhar 20 pontos da missão, tá? E começou do zero. Vocês podem terminar aí igual a Esther, igual a Riandra, igual o Ismael, fazendo a sua pontuação, tá? E outra coisa, na revista nova de vocês, tem um plano de frequência.
tá? Esse plano de frequência vocês mesmos podem preencher. Vocês vão completar aí um rebanho, igual eu tô mostrando aqui, ó, para vocês, né? A foto da imagem da revista de vocês. Essa imagem da revista de vocês que eu vou aumentar aí na tela, vocês vão completar um rebanho. Cada aula que vocês assistem tem uma ovelhinha que fica aqui em cima. Essa ovelhinha vocês vão cortar e colar ali no rebanho de vocês, tá bom? E no final do trimestre, isso vai estar completo. E isso, gente, sabe? Essa pontuação aqui são pessoas que têm prazer na lei do Senhor. Essas pessoas que têm prazer na lei do Senhor em aprender a palavra de Deus, elas são muito felizes. E hoje nós vamos estudar a história de uma família que tinha prazer na lei do Senhor. Em qualquer situação, elas estavam adorando a Deus porque elas tinham prazer. Elas sabiam que tudo que estava ali era para o bem delas. Nós temos um livro que é um manual. Nele tem promessas que vão acontecer, tem coisas que já aconteceram. Então a gente precisa meditar nesse livro dia e noite. E hoje nós vamos aprender e falar mais sobre esse assunto. Agora nós vamos para o memorizando e logo em seguida a gente vai para o louvor. Hora do memorizando. É isso aqui que faltava para completar o nosso texto, Patty. Você quer incluir algo mais? Não. Acho que isso já tá muito bom. Pronto, terminamos. Legal! Agora podemos nos divertir um pouco, né? Podemos sim. Até que foi bem fácil esse trabalho, você não acha? É sim. A professora disse que semana que vem faremos outro parecido. E eu vou fazer com você de novo, tá bom? Com certeza. Olha lá as meninas. Vamos brincar um pouquinho com elas? Não, eu não quero não. Mas por que não? Você não disse que queria se divertir um pouquinho? Porque eu não vou com a cara dessas meninas. Mas por quê? Sabe o que é, Lucy? Essas caras de felicidade o tempo todo, pra mim não colam, não. Como assim? Olha só pra elas, Lucy. Não vejo nada de errado. Elas são felizes e estão sempre assim. Então, quer dizer que elas nunca ficam com raiva ou tristes? Não, Patty, não é isso. Elas podem até ficar chateadas com alguma coisa de vez em quando. E não é mentira, pois elas podem até se entristecer com algo, mas logo passa. Ai, eu não entendo isso. Pra mim, elas estão fingindo. Mas você acha que elas conseguiriam fingir por tanto tempo? Você mesmo disse que sempre que as vê, elas estão sorrindo e felizes? É verdade, você tem razão. Elas não parecem estar fingindo. Mas sabe por que eu achava isso? Não, por quê? É que eu não consigo me sentir feliz assim o tempo todo. Quando eu chego em casa, eu sempre me sinto triste sozinha. É como se ninguém ligasse pra mim. Vou buscar algo pra te mostrar e já volto. Tá bom. Puxa, como eu queria ser feliz assim. Eu não sei como ela consegue. Qual será o segredo? Pronto, voltei. Olha, eu vou te mostrar qual é o segredo para a felicidade. O segredo? Você vai mesmo me contar? Claro que eu vou. Você já conhece esse livro, né? Conheço sim. Minha mãe tem uma Bíblia dessa lá na estante. Isso, a Bíblia. Nela estão escritas todas as promessas de Deus pra gente.
E se obedecermos a Deus, essas promessas se cumprem em nossas vidas. Mas eu ainda não sei o que isso tem a ver. Às vezes parece impossível ser feliz, pois todos à nossa volta dizem isso. Mas não é não. Eu, Meg, Ju e muitas outras pessoas já vimos que o que está escrito é verdade. E aí, você não quer ver também? É claro que quero. Vou fazer isso. Vou falar com Deus. Eu quero ver se isso é verdade mesmo. Você vai ver que é sim. Puxa, Lucy, lembra do que você me falou alguns dias atrás sobre ser feliz? Claro que lembro. E aí? Deu certo! Eu tô me sentindo muito feliz. E agora eu tenho certeza que Deus está comigo porque eu falo com Ele todos os dias. Que legal, Patty! Esse vídeo deixa muito claro qual é o segredo da felicidade que está lá em Salmos 1, o verso 2. Salmos 1, verso 2. Diz assim: o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Vamos repetir bem devagar. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Está em Salmos 1, verso 2. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Salmos 1, 2. Hora do louvor. A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele é o meu grande amigo. Eu quero conhecer mais. Vou ler a Bíblia todo dia. Vou entrar em meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o pão que alimenta a fome que está em meu coração. É a palavra de Jesus que cura e fortalece. Vou ler a Bíblia
palavra de Deus, que amam a palavra de Deus. Através da Bíblia, você aprende mais sobre Jesus, mais sobre a salvação. Você precisa ter prazer nisso. Você conhece todos os livros da Bíblia? Você sabe a ordem dele? Para você aprender, eu vou cantar nessa música e a missão do próximo domingo é você decorar. Você pode usar esse louvor para te ajudar, tá bom? Presta bastante atenção e se você já sabe, é só cantar comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, o Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Olha, não foi fácil, hein? No próximo domingo é com você essa missão. Você vai ter que falar todos os livros do Velho e do Novo Testamento. Hora da História. E agora chegou o momento mais importante da nossa aula, que é o momento da mensagem. E a lição de hoje diz que felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Nós vamos falar de uma família. Nós vamos falar de Zacarias. E Zacarias, ele era casado com uma mulher que tinha um nome maravilhoso, um nome lindo demais, gente. Vocês não fazem nem ideia de qual é esse nome. E o nome da mulher dele era Isabel. E Isabel e Zacarias se casaram, só que eles não tiveram filhos. E naquela época, não ter filho era uma vergonha, porque o homem ele não ia ter continuidade da sua descendência. E a mulher estéril, ela era muito humilhada. Zacarias e Isabel eram servos de Deus e eles eram exemplos para sua vizinhança. Todo mundo gostava deles e eles serviam a Deus com alegria. Eles poderiam, Zacarias já tinha ficado idoso, Isabel também, e nada de vir o bebê, e eles poderiam muito bem ter abandonado a fé, ter ficado triste com Deus, se afastado da igreja. Só que como eles meditavam, liam a palavra, Zacarias ele era sacerdote, então ele tinha acesso à palavra de Deus. Então ele não tinha momento, ele não tinha motivo para se entristecer. E ele ensinava isso para sua esposa. Por isso eles eram felizes e tinham prazer em servir a Deus. Naquela época tinha escala de sacerdote para apresentar a oração no templo. E um dia, na escala de Zacarias, ele foi com toda alegria, porque ele amava servir a Deus, e ele foi ao templo preparar o altar para oferecer a oferta ao Senhor. Aquele era um dia especial, porque ele tinha acesso ao templo, ele tinha acesso direto a Deus. Não é igual hoje, que a gente pode falar com Deus. Não, naquela época era o sacerdote que tinha que interceder pelo povo. Então ele orava pelos nossos pecados. Ele ia lá no templo, oferecia a nossa oferta ao Senhor, apresentava e depois ele saía, provavelmente para dar uma palavra ao povo, e o povo ficava lá fora aguardando. E era o dia de Zacarias, ele estava extremamente feliz e foi lá preparar o altar.
Quando ele chegou lá e estava preparando, estava super feliz, apareceu um anjo e ele deu a seguinte mensagem para Zacarias. Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu sua oração. Sua esposa Isabel terá um filho. Você lhe dará o nome de João. Ele irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Zacarias ficou assustado e sem acreditar. Afinal, ele já era idoso. Como ele ia ter um bebê? Como Isabel ia engravidar? Era impossível. E ele ficou sem acreditar naquilo. E porque ele duvidou, o anjo fez ele ficar mudo. E ele falou o seguinte: porque não creu em minhas palavras, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso aconteça. Então, Zacarias ficou muito contente, ao mesmo tempo assustado. Ele ficou muito tempo aquele dia lá. E todo mundo estava lá fora esperando ele, preocupado porque ele estava demorando, ele não saía. E Zacarias provavelmente estava pensando, o que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo falar, eu não consigo falar. Eu estou mudo, né? Ele estava pensando lá, tentando falar e não conseguia. E aí ele saiu, deu o recado, todo mundo viu que ele não conseguia falar. Eles entenderam que Zacarias teve a visão, que um anjo apareceu para ele. E Zacarias imediatamente foi para a casa dele. Quando ele chegou em casa, ele não conseguia se comunicar tão bem com a Isabel. Então, ele pegou alguma coisa para escrever, ou então se comunicava por sinais. Ele encontrou uma maneira de falar com a Isabel, que ela ficaria grávida, que eles teriam um filho. E aí, passado um tempo, ela realmente ficou grávida. Todos ficaram muito felizes, eles eram muito amados, era muita alegria naquela família. E no dia que o bebê nasceu, a casa deles ficaram lotados dos amigos. Todos estavam ali para comemorar aquela vitória. E Zacarias ainda estava mudo, porque o anjo falou que ele só ia voltar a falar quando ele se cumprisse, né? Quando se cumprisse o que ele falou. E ainda faltava uma coisa, faltava ele obedecer ao anjo e colocar o nome do bebê de João Batista. E aí perguntaram, qual vai ser o nome do bebê? Qual vai ser o nome do bebê? E aí Zacarias foi e falou, olha, o nome do bebê, escreveu, né? Ele não estava falando ainda que o nome do bebê seria João Batista. Todo mundo falou assim, ué, mas João Batista tem que ser Zacarias, não tem ninguém na sua família com o nome de João. Como você vai colocar esse nome? E aí Zacarias novamente reforçou, o nome do bebê será João Batista. E quando ele reforçou isso, ele voltou a falar. E aí ele louvou a Deus e agradeceu a Deus pelaquela bênção. Olha que vitória! As pessoas que leem a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus, elas não ficam tristes por qualquer coisa. Igual aquele vídeo do Memorizando que a gente viu, que aquela criança se incomodou, que todo mundo ao seu redor estava feliz. Provavelmente Zacarias e Isabel se sentiam tristes porque eles não conseguiram ter um filho. Mas como eles meditavam na lei do Senhor, aquela palavra trazia felicidade para eles, trazia renovo, trazia esperança, trazia alegria. E por isso eles continuavam a servir a Deus com muito prazer, com muita alegria. E quando você faz isso, Deus olha para você, Ele olha para o seu coração e com certeza Ele vai realizar o desejo do seu coração se estiver de acordo com a vontade dEle, porque o nosso Deus é muito bom. E olha, a vontade de Deus é muito boa, Ela é boa, perfeita e agradável. Se você ama a palavra de Deus, você sabe disso, porque na palavra de Deus está escrito isso. Nós passamos sim por dificuldades, por problemas, temos momentos de tristeza, mas a palavra de Deus renova em nós a alegria. Então, crianças, que vocês possam ser como Zacarias e Isabel, louvar a Deus em qualquer situação e ser feliz, independente do que está acontecendo ao seu redor. Se você não ganhou o presente que você quer, se você não está estudando na escola que você deseja, você tem que ser feliz, sabe por quê? Porque você tem a palavra de Deus. Quando você estiver triste, você recorre à palavra de Deus e ela vai te dar esperança, ela vai te dar a alegria. Agora nós vamos encerrar a nossa aula lá no aplicativo, no Zoom, tá bom? Vou colocar o link para vocês entram lá que nós vamos orar, apresentar o trabalho e ver os exercícios que vocês fizeram.